Nos dias atuais, uma das grandes dificuldades da humanidade está na dúvida cruel sobre: será que eu devo ter filhos? O mundo está tão dividido, está tudo tão difícil, muitas guerras, o mal corrompendo a humanidade. Será que vale a pena gerar filhos nos dias de hoje? E se eu gerar filhos, como educá-los? Vamos ver um pouco disso, um conselho extraordinário do Rabino Matziyahu Salomon nesse livro? Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed desde Curitiba, aqui no Paraná. No vídeo de hoje, como já falei na introdução, nós vamos tentar ajudar vocês que têm dúvidas. Será que vale a pena a gente ter filhos nos dias atuais, com o mundo tão corrompido? O Rabino Matziyahu Salomon, nesse livro aqui, mais uma vez falando com vocês, com os corações cheios de amor, ele traz para nós uma Mishnah do Talmud, em que ele aborda justamente os dias atuais. E é de se surpreender a capacidade profética escrita dentro do Talmud e dentro das palavras dos rabinos. No capítulo 15 desse livro aqui, na página 171, ele diz assim: se quisermos ler a descrição dos nossos tempos, não vamos encontrar uma mais precisa do que a descrição que aparece na Mishnah em Sotá 49b. A Mishnah, que foi escrita há 2000 anos atrás, mais ou menos, está discutindo o momento em que os passos do Mashiach já estarão pisando a terra, o momento em que o fim da história será iminente. Todo mundo hoje fala de que o Mashiach está próximo. As várias religiões, seja no cristianismo ou dentro do próprio judaísmo, apontam para uma chegada iminente do Messias. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Mas veja o que a Mishnah em Sotá 49b nos diz. Quando o Mashiach estiver chegando, a insolência estará reinando. Os preços vão subir. As uvas serão abundantes, mas o vinho ainda será caro. O governo se voltará contra a religião. Ninguém repreenderá. Haverá acentos de licenciosidade. A sabedoria dos escribas irá decair. Aqueles que temem o pecado serão rejeitados. A verdade será negada e evitada. O jovem humilhará o velho. Anciãos se levantarão perante o mais jovem. Filhos desonrarão seus pais. Filhas irão se rebelar contra suas mães e as noras contra suas sogras. Os inimigos do homem serão os da própria família. O rosto da geração será como o rosto de um cão. Filhos serão descarados em relação a seus pais. E em quem podemos confiar? Aí a resposta: em nosso Pai Celestial. Veja como o Talmud, na Mishnah, ele aponta exatamente para os dias de hoje, né? A propósito, às vezes o Talmud se confunde com as palavras de Yeshua. Yeshua que viveu na época que precedeu a escrição do Talmud, né? O Talmud, a lei oral, foi escrita a partir do século II. Yeshua viveu no primeiro século dessa contagem atual. E Yeshua mesmo dizia lá em Mateus capítulo 10, versículo 36, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quando a gente lê no Talmud, os inimigos do homem serão os da sua própria família. É interessante isso, né? Mas mais interessante nesse vídeo de hoje, a relação que a gente tem que ter com os nossos filhos. Nos dias atuais, com tanta dificuldade, com tanto distanciamento de Deus, como a gente pode pensar em educar filhos? Existe um ditado muito comum que diz que para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. E isso também vale para gerarmos filhos ou para educarmos os nossos filhos nos dias atuais. Vamos abordar um pouquinho de cada aspecto dentro dessa Mishnah para a gente entender? Quando o Mashiach estiver chegando, a insolência estará reinando, os preços vão subir. E hoje o que a gente vê é exatamente isso, né? Tudo está muito mais caro, tudo está muito mais difícil.
E isso vai tornando os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Há um distanciamento na pirâmide social muito grande. As uvas serão abundantes, mas os preços do vinho não cairão. O governo se voltará contra a religião. Veja em quantos países os governos eles se voltam contra a religião. Os governantes desse mundo se voltam contra a religião. Os países orientais, hoje até mesmo aqui na América do Sul, muitos países têm se voltado contra a religião, muitos partidos políticos se voltam contra a religiosidade e ninguém repreenderá. Ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento do mimimi, das reclamações, na verdade ninguém pode repreender ninguém, ninguém pode corrigir ninguém. Essa é a geração atual. E a Mishnah também fala assim que haverá centros de licenciosidade. Se você perguntar o que significa isso, na tradução literal do Talmud, no Tratado Sotá 49b, fala assim: o local de encontro dos sábios se tornará um lugar de promiscuidade. E a gente vê isso com relação às religiões hoje, Os líderes religiosos envolvidos em corrupção, em promiscuidade, em atos indignos com crianças, Então a gente vê isso nos dias atuais. A sabedoria dos escribas irá decair. Aqueles que temem o pecado serão rejeitados. Pessoas que são zelosas, que se preocupam com a vontade de Deus, são exatamente rejeitadas nos dias atuais. A verdade será negada e até mesmo evitada. O jovem humilhará o velho. Quando a gente olha para as escolas hoje, os professores são reféns dos alunos, especialmente em escolas públicas. E os pais, ao invés de corrigirem os seus filhos, eles se voltam contra as escolas. Hoje as escolas se tornaram centros de licenciosidade, infelizmente corrompidas, seja através da permissão para o uso de drogas, seja através da falta de ensino, a falta de valores morais nas escolas. Filhos desonrarão seus pais, filhas irão se rebelar contra suas mães e as noras contra suas sogras. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando você quer fazer a coisa certa, a sua própria família se volta contra você. Quando Yeshua falava disso, ele estava falando do seu ministério, do seu trabalho, que aqueles que crescem nele seriam rejeitados. Aqueles que crescem em Yeshua, como ele mesmo é retratado nos escritos da Nova Aliança, nos escritos da Brit Hadashah. Então, a gente vê que nós estamos vivendo exatamente esses dias. O rosto da geração será como o rosto de um cão. Filhos serão descarados em relação a seus pais. Aí a Mishnah nos diz: em quem devemos confiar, em quem podemos confiar? Em nosso Pai Celestial. Esta é a visão profética dos nossos sábios. Aí a gente pensa assim: será que vale a pena gerar filhos nos dias de hoje? É claro que vale. E aí cabe a nós apresentarmos o Deus de Israel, apresentarmos a nossa fé aos nossos filhos, à geração futura. Quando a gente olha para a geração atual, a gente vê que há um distanciamento muito grande da presença de Deus. Por quê? Porque os pais ou os avós, a geração anterior, foi uma geração que foi permitindo essa licenciosidade para que pudessem os jovens decidir seus próprios rumos. Hoje, muitas vezes, a liberdade de expressão, ela se resume ao jovem fazer o que quer. Não, ninguém mais ensina ao jovem que cada atitude dele vai demandar posteriormente uma recompensa ou uma punição. Então, o jovem faz alguma coisa hoje, ele já não pensa que ele será punido, porque vivemos num mundo em que ninguém é punido pelos seus erros. Mas também já não vivemos num mundo em que há realmente uma recompensa dos nossos bons atos. Por isso, ao gerar filhos, a gente deve ter a missão principal, primordial, de apresentar os nossos filhos no caminho de Deus. A Mishnah conclui com uma pergunta e uma resposta. Em quem podemos confiar? Em nosso Pai Celestial. Qual é o ponto dessa pergunta e resposta? Estaria a Mishnah apenas levantando as mãos em sinal de derrota? Você sabe, quando perguntamos a alguém como as coisas estão indo, ele responde: Deus vai nos ajudar. Logo imaginamos
que está em situação desesperadora. E é isso que a Mishnah está dizendo aqui? Claro que não. Que quando chegarmos ao fundo do poço, não haverá nada a fazer senão confiar em nosso Pai Celestial? Que a situação está sem esperança? Parece-me que não é isso que a Mishnah tem a intenção de nos ensinar. Então, o que a gente deve fazer? Confiarmos em Deus, não porque os tempos são difíceis, porque o nosso coração está voltado para a confiança em Deus. Não porque as pessoas são más, mas porque o nosso coração está voltado para agradar a Deus. Não porque os nossos filhos precisam de uma direção, mas porque a direção certa para os nossos filhos é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Essa é a essência da Mishnah, apresentarmos Deus à nova geração, apresentarmos o Deus da Torá e, por que não dizer, o Deus da Mishnah e do Talmud, para mostrar que quase 2000 anos depois o mundo se corrompeu e é tempo de o mundo voltar para Deus. Como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é uma missão que nós, pais, temos que transmitir à nova geração. Não deixar que eles caiam no temor, que eles caiam no medo ou na desesperança, mas deixar um coração cheio de esperança e confiança no Deus de Israel. Eu espero que essa Mishnah de hoje, e eu espero que essa lição de hoje, esse conselho extraordinário do Rabino Matziyahu Salomon, possa te inspirar a educar melhor os seus filhos, a dedicar tempo para mostrar a eles o quanto é importante a confiança em Hashem, nosso Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais, compartilha também e assista também aos vídeos anteriores para que os seus filhos possam ser educados no caminho que conduz à vontade de Deus, porque a Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito.